Eles a viram descer do ônibus como alguém que havia perdido tudo: casaco surrado, sacola de feira, cabelo preso num lenço. A expressão era do tipo que não chama a atenção. Não sabiam que debaixo daquele tecido comum havia a autoridade de uma juíza federal e uma decisão que não caberia mais em gabinete algum. Anabela Menezes apertou a sacola contra o corpo e deixou a cidade grande ficar mais leve atrás dela, como quem tranca uma porta. Brasília ficara para trás 4 horas antes, com seus edifícios frios e os telefones que nunca cessavam. A denúncia anônima chegou como uma pedra lançada numa água parada. Pouco som, muito impacto. O nome do município era pequeno no mapa, mas o peso do que se dizia ali cabia em uma única frase manuscrita: Vila da Prata, terras roubadas, escrivão morto. Fechar o rosto diante do espelho no hotel de rodoviária foi um passo ritual. Trocou o tailiu por uma blusa de algodão sem marca, raspou qualquer resquício do verniz de Brasília que carregava e passou por cima do rosto aquilo que sabia controlar melhor: disciplina. No bolso, um documento com o número do processo que havia começado a rasgar a rede local. No outro, uma fotografia amassada de Afonso, o escrivão, segurando uma caneca de café e sorrindo como se o mundo ainda fosse possível. Era esse sorriso que guiava cada movimento dela naquele ônibus velho, subindo a serra de terra, onde a poeira dirigia o rumo. A chegada à Vila da Prata foi um sopro seco de calor e cheiro de diesel. A placa na estrada tinha as letras mordidas pelo tempo: Vila da Prata. Um portão de metal cerca uma entrada secundária. Em seu centro, as iniciais BS entalhadas e pintadas com uma tinta que parecia mais uma marca do que uma inscrição. O portão não era apenas metal, era um aviso. Do outro lado, o vilarejo pulsava num compasso lento. Poucas pessoas, passos medidos. Olhares que se moviam mais rápido do que as palavras. Anabela caminhou pela rua principal com os ombros baixos, observadora. O cinema da vila passava pela janela quadrada de uma lanchonete, por um pequeno mercadinho e pela praça onde poucas árvores davam sombra. Havia em cada detalhe a mesma sensação: ocupação. Paredes escritas, nomes riscados e, nas conversas que não se ouviam, o eco de algo que tinha dono. Ela notou logo o silêncio dos rostos. Notou que as conversas morriam ao perceberem sua presença. Era o tipo de lugar onde a visita chegava e, com um sorriso de prepotência, fazia perguntas de propriedade. Na feira, o cheiro de tempero e carne seca misturava-se ao pó, e o som era uma cadeia de negociações baixas. Seu Zé, um homem de mãos grossas e olhar cansado, arrumava tomates em uma caixa. Júnior, filho do deputado Bento Siqueira, passou com passos largos, o rosto de quem se acostumara a ser prioridade. Atrás dele, 2 rapazes que tinham a sombra do Valdir e a licença da impunidade. Júnior bateu no ombro de seu Zé com mais força do que a amizade. Fez rir por um instante. Depois, com graça curta, exigiu pagamento adiantado por algo que não era seu. Falou em tom de dono, pressionou o preço com a convicção de quem compra e manda. Seu Zé não respondeu à altura. A voz dele era baixo-velha de quem já aprendeu que a resistência custa. A feira calou. A cidade inteira parecia esperar o que aconteceria quando alguém menor cruzasse com o poder dos Siqueira. Anabela, no entanto, não era menor. Não naquele momento. Ela sentiu a vontade de uma presença que vinha de longe. O rosto do pai, as mãos dele folheando livros empoeirados no cartório, e foi para frente sem ensaios. Com uma voz firme, sem alterar a doçura do disfarce, pediu que Júnior deixasse o homem em paz. Foi pouco. Uma frase precisa, deixa o homem trabalhar, dito com a cortesia de quem ignora ofensas e corta o ar. O jovem riu-se, como se fosse uma graça. Achou excesso de intromissão. A multidão, até então muda, se apertou. Alguns olhos se iluminaram. Júnior tentou um sorriso que deveria intimidar, mas Anabela não recuou. À sua volta, a pequena praça se transformou numa arena de olhares. Os equadores do poder examinaram a reação do chefe, procurando ordem. Ele soprou, um aviso. Isso aqui não é lugar para intrometida. Havia ameaça nas palavras, mas era a sua maneira de testar o solo. Na delicada rotação do embate, Anabela não se fez mais forte do que era. Pegou a sacola, esticou a mão
e ofereceu com calma R$ 2 a mais do preço dos tomates para comprá-los. Havia naquele gesto uma afirmação. Ela vinha para ajudar, não para desafiar por desafiar. Isso, de algum modo, encheu a praça de uma coragem que há muito dormia. Um homem soltou uma risada curta. Uma mulher deixou a sacola cair um pouco menos presa ao corpo do medo. A coisa menor, uma moeda a mais, desencadeou a certeza de que não estavam sozinhos. Júnior, envergonhado no meio da sua própria arrogância, bateu no capuz de humilhação com o verniz do desprezo. Vai cuidar da sua vida, mulher. Ele saiu, empurrando o braço de seu Zé com sobranceria. A multidão deixou escapar um murmúrio, como quem segura o ar e respira de novo. Aconteceu ali, naquele instante, uma pequena fissura no muro que Bento havia erguido sobre a vila. Os olhos da população encontraram Anabela. Nos cantos, alguns sussurros e a sensação de que algo poderia mudar. Ela sentou-se na beira da calçada, fingindo ajeitar a sacola. Observou. Observou o modo como as pessoas se aproximavam conversando baixinho, avaliando se o risco de falar era menor do que o risco de ficar em silêncio. Alguém trouxe um copo de café. Uma senhora um pedaço de pão. Um garoto deixou cair uma bola de gude que roçou a mão dela. Pequenas trocas que formavam um mapa de confiança. Quando finalmente uma voz impertigada chamou o nome de Afonso, ela soube que o laço estava feito. O nome do pai funcionava ali como uma chave antiga que cabe numa fechadura esquecida. Se essa cena na feira era o primeiro risco dela se mostrar, o reconhecimento veio rápido. Na sombra de uma casa, uma mulher de idade caminhou com passos cuidadosos até Anabela. O rosto era vincado, as mãos mapas de uma vida inteira de trabalho. Dona Elvira, professora aposentada, guardiã de memórias. Havia nela uma postura que não pedia, exigia a história. Ela encostou a bolsa com dedos que tremiam de propósito e disse o que precisava ser dito sem rodeios. Você não é daqui, mas conhece o nome. A voz dela tinha a força da casa que não desmorona. Afonso? Perguntou sem intervalo. Anabela colocou a foto do pai na palma da mão de Dona Elvira, como se oferecesse um elo. Houve um segundo de silêncio, depois 2 lágrimas que não eram apenas dela. Ele tentou, pagou caro. A frase foi pequena, como uma sentença que corta. Dona Elvira contou em poucas linhas o que o resto do vilarejo murmurara nas esquinas. Afonso tinha organizado papéis, tentado evitar que terras fossem arrancadas de mãos de gente pobre, e por isso vira alvo. A luta dele tinha papel e tinta. Era por isso que agora buscavam apagar seu trabalho. Foram todas as cópias verdadeiras, disse ela. Alguns registros existem, os antigos, mas onde estão só quem tem medo sabe. A conexão estava feita. Anabela não precisava provar que era capaz, precisava provar que aquilo para ela era pessoal. Enquanto ouvia, as memórias do pai voltavam como fragmentos bem guardados. A casa de Afonso cheia de papéis, o cheiro do café e do pó de tinta. A noite em que ele falou sobre a criação do cartório municipal e como, sem registros, muita gente perdera o chão. Havia uma caderneta com anotações que ela encontrara no escritório do pai no dia do enterro. Entre rascunhos, ele tivera a mania de numerar proprietários, fazer pequenos desenhos de terras e anotar nomes. Aquela caderneta agora morava no corpo dela, como um mapa de retorno. Dona Elvira levou Anabela até a escola e ali, no silêncio de uma sala com carteiras gastas, arrancou um pedaço de verdade. Há um prédio antigo, que era do cartório. Fecharam depois da confusão. Dizem que foi saqueado, que papéis queimaram, que nada restou. Mas eu nunca acreditei. Papéis se escondem como gente. Se alguém morreu protegendo eles, é porque sabiam algo que não devia estar perdido. A voz dela caía e subia, como quem esconde a emoção pela razão. A partir dali começou um trabalho minucioso de construção de confiança. Anabela estava vestida de gente simples, mas sabia que não poderia depender só da aparência. A pesquisa começava com perguntas na fila do pão, com relatos que vinham aos poucos por medo de punição. Numa padaria, um homem citou que o cartório tinha um armário antigo, que tinha sido trancado com uma chave guardada por um tabelião que depois sumiu. Outra mulher, com mãos sujas de farinha, disse que vira buracos nas tábuas do porão da prefeitura e que o velho relógio da sala de audiências tocara num dia em que não deveria. Enquanto colhia fragmentos, Anabela aplicava aquilo que sabia fazer:
classificar, relacionar e traçar a rota mais segura. Não podia agir como uma investigadora de rua, era juíza, e isso importava. A lei dava uma grade de possibilidades que ela precisava usar, e não quebrar. Pensou então no blefe que ensaiaria: passar por auditora de um órgão federal, alguém vindo para revisar documentos, alguém que tinha poder institucional para entrar sem levantar a ira imediata de homens armados. Era plausível. A auditora era vaga o bastante para ser respeitada e temida por ignorância. Mas antes de bancar a autoridade, precisava de provas que justificassem a entrada. Precisava encontrar os registros originais, carimbos, assinaturas que mostrassem o traço do crime. Afora isso, precisava garantir que, se as coisas dessem errado, houvesse alguém com quem contar. Não era a hora de ligar para Brasília e abrir um processo que demoraria meses. Ali, o tempo era diferente, acelerado por medo, lento por silêncio. De noite, Anabela observou a casa da rua principal da praça de longe. As luzes amareleciam janelas que, em certas horas, acendiam apenas para mostrar presença. Na varanda de um casarão com grades, uma figura de perfil recortado contra o céu, Júnior, avaliava o movimento como quem lê um relatório de ameaças cotidiano. Havia por toda a Vila da Prata um desenho do império do deputado. Placas de privado que mal escondiam estradas usadas para escoar gado cuja procedência ninguém perguntava. Tratores com logos da fazenda, um caminhão com a pintura do nome Siqueira Agronegócios, que vinham e iam com a impunidade de quem tem sempre passagem livre. O império tinha uma estética de grandeza pobre, muito aço, muito barro, e a certeza de que as coisas funcionavam porque se podia mandar. Na manhã seguinte, Anabela encontrou-se com Dona Elvira no que sobrou do antigo cartório municipal. Um prédio baixo, com portas inchadas pela chuva, janelas cegas com poeira e uma escadaria rangendo que levava ao salão de registros. A fachada do prédio ostentava ainda os restos de tinta onde, supostamente, o brasão da prefeitura morrera sobre as intempéries. Entraram com lanternas pequenas. O ar era de papel velho e madeira, um cheiro que parecia prender tudo o que já fora escrito. Lá dentro, a natureza do esquecimento se mostrou. Gavetas vazias, prateleiras tombadas, estantes com buracos onde antes haviam selos e carimbos. Mas Anabela sabia que documentos não desaparecem sem um caminho. Alguém os move. E se havia máfias de terra, porventura haveria quem escondesse cópias velhas, carimbos usados fora de hora. Procuraram por horas, com cuidado. O chão rangeu, as paredes absorveram os sussurros delas. No fundo do cartório, atrás de uma estante que parecia ter sido encostada para esconder um ponto de obra, encontraram o que parecia ser um painel com frestas. Dona Elvira, com mãos cuidadosas, puxou uma tábua que rangeu. Atrás dela, um nicho longo como um livro, e dentro, rolos de papel amarelado, carimbos e um maço de folhas amarradas com barbante. O ar ali era outro, mais denso, como se os anos tivessem encontrado ali uma gaveta para esperar. Anabela abriu um maço com luvas de pano, a luz da lanterna expirando pelos cantos. Havia mapas de lotes, assinaturas que davam nomes a lugares e, em uma folha dedicada, uma série de carimbos com datas. Algumas dessas assinaturas pareciam recentes, como se alguém tivesse tentado usar a velha caligrafia para dar verossimilhança a falsificações. Havia entre as folhas um carimbo com BS desenhado, o mesmo símbolo dos portões, e uma série de registros que relacionavam o nome do deputado a aquisições estranhas, transações que ignoravam limites e puseram em linhas dragas de terra. Ela começou a fotografar, com o cuidado de anotar cada número, cada selo, cada assinatura. Sabia que para que aquilo tivesse valor em um processo, teria de existir cadeia de custódia, data, testemunha, registro técnico. Fez tudo daquele modo, anotou a hora, os nomes das testemunhas que estavam ali com ela, Dona Elvira, seu Zé, uma jovem professora que passara por ali, e registrou as primeiras imagens. O frio na barriga vinha tanto da descoberta quanto da responsabilidade de não comprometer aquilo. Não podia simplesmente levar tudo dali sem chegar a um local seguro, e não podia deixar ali as folhas mais incriminadoras. Enquanto catalogava, a memória do pai apareceu num recorte. Afonso, certa vez, mostrara a ela um selo antigo, apontando a diferença entre um original e uma cópia. A letra do homem muda quando é verdade, disse ele,
batendo o dedo num nome. Ela sabia agora que tipos de variação procurar. Descobriu um traço na assinatura que denunciava a falsificação, uma pressão no traço da inicial que não pertencia à mão original do tabelião. Era coisa de olho treinado, e naquele instante, útil. No escuro do velho cartório havia um alento e uma ameaça. O alento de quem vira o fio daquilo que parecia invisível. A ameaça de quem se moveu para ocultar. Quando guardou as últimas folhas no envelope plástico, ouviu ao longe, quase como se fosse o vento, o som de um motor. Era um carro que passava na rua principal. Pessoas do lado de fora se movimentaram. O ouvido de Annabella, acostumado às sutilezas do direito, percebeu que algo mudara de ritmo. Passos que demoravam mais, portas que não batiam. Do lado de fora, na mesma hora, em um casarão que cheirava a papel novo e a café forte, Bento Siqueira passou a mão no mapa do império que pendia da parede do seu escritório. Plotes e lotes desenhavam uma colcha de propriedades que crescia, sem falta, sobre terras comuns. Um homem de presença vasta, Bento tinha a arrogância de quem acredita na própria providência. Chamou Valdir, o homem que melhor traduzia em ação as ordens do patrão, e perguntou em voz baixa o que sabia do cartório. Valdir respondeu com dados contidos. Alguém havia mexido em algumas mensagens, a prefeitura reclamara de visitas, e Júnior andava irritado com boatos de forasteiros. Se alguém estiver fuçando, corta-se a raiz, disse Bento, não como uma metáfora. Havia um modo direto no que falou. Não precisava de sangue, era suficiente que a ordem fosse firme. Atuam com cuidado, mas resolvem-se as pessoas que ficam curiosas. A fala era medida. Ele não queria tumulto, apenas controle. O império não prospera com anúncio de violência. Prospera com a certeza de que incomodar dá trabalho e custa. O plano era reposicionar a máquina de medo. Um aviso, uma intimação silenciosa, e as coisas voltariam à ordem. Valdir saiu com um olhar que traduzia a disciplina. Júnior, num barulho de risos, anunciou que passaria pela feira mais tarde para mostrar quem manda, como se o gesto fosse um troféu. A casa de Bento nesse momento cheirava a couro de cadeira, papel e tinta de caneta que assinava acordo após acordo. A ideia do Império Terrível era menos um castelo do que um mecanismo bem azeitado, um conjunto de práticas que silenciavam o contraditório por burocracia e intimidação. De volta ao cartório, as luzes das casas da praça começaram a apagar-se. Annabella guardou os papéis fotográficos num local seguro do próprio corpo, enrolando-os em uma sacola plástica e depois entre as roupas, como quem protege um pequeno tesouro contra o clima. Havia ainda muito trabalho pela frente. Cruzar as assinaturas, localizar o tabelião de supostamente entregou as chaves e achar a ligação entre os carimbos e a fazenda de Bento. Havia um fio que dava para puxar, precisava apenas que ele não estourasse na mão. Antes de saírem do prédio, Dona Elvira pediu para que Annabella voltasse amanhã à tarde, quando a feira alcançasse seu pico. As pessoas falam quando estão enfileiradas, disse ela. Foi uma frase prática. Havia potência na rotina. O lugar onde a comunidade encontrava-se e onde a presença de Júnior se tornava mais evidente era também um bolso de conversas. Annabella anotou mentalmente. Feira, tarde, testemunhas. E pensou no blefe que teria de preparar. Quando entrasse com papel na mão e tom de autoridade, precisaria parecer legítima, admitir perguntas e ter respostas que não traíssem a condição de quem não era daquele universo. O motor do carro que passara a noite cessou. O som que agora vinha até o cartório era o doce vento morrendo sobre a praça e o ranger da madeira que se ajustava. Elas saíram com cuidado, sentindo o peso do isolamento. Ainda assim, havia rostos que se erguiam como se a história precisasse de gente para acontecer. Um menino apontou timidamente para a sacola. Outro homem, encostado na parede, falou baixo. Cuidado, eles andam atentos. Annabella sorriu por baixo do lenço, mas a tensão daquele aviso não se desfez. Naquela noite, em seu quarto de pensão, folheou de novo a caderneta que trouxera do escritório do pai. A letra de Afonso aparecia entre os rabiscos, frases que ela memorizara. Se esconderam onde ninguém olha. Procure o que parece inútil. Lá pode estar a verdade. Ele escrevera aquilo anos antes, como quem suspeitava de um futuro obscuro. Agora o conselho parecia tão literal quanto uma bússola. Annabella fechou os olhos e deixou que as memórias de infância, de um pai que ensinava a olhar além da superfície, lhe devolvessem a convicção de que valia a pena se expor. Ainda na madrugada ela planejou. Sabia que a infiltração precisava ser limpa. Ter testemunhas, ter provas fotografadas com metadata, ter alguém que, em caso de captura, confirmasse sua identidade e a localização. Pensou no protocolo de emergência da magistratura, um recurso que alguns magistrados usavam para emergências de pessoal.
uma sequência de toques que acionava um alerta a determinado grupo institucional, com dados de localização. Não era garantia de resgate imediato, mas colocava o caso na fila certa. Guardou aquela possibilidade como último recurso. Ao amanhecer do terceiro dia, Anabela voltou à feira. A atmosfera já carregava outra coisa. Os olhares agora eram mais claros, menos furtivos. O gesto que usara antes, o de comprar os tomates, abriria espaço para vozes. Você voltou, disse seu Zé, sem a reverência que poderia ter mostrado ao patrão. A gente precisava de alguém que não estivesse acostumado a rebaixar a cabeça. A frase foi curta, direta, e onde o orgulho tentava se acomodar, havia também um medo escondido. Anabela ouviu, anotou, sorriu. Foi ali, no calor do mercado, que a primeira testemunha-chave apareceu, um jovem que trabalhava no cartório antes de ser mandado embora. Ele aproximou-se hesitante e falou com o cuidado de quem não quer trazer a si próprio uma tempestade. Eles tiraram os papéis, disse, mas algumas caixas foram levadas para o porão da prefeitura. Disseram que era lixo, mas ninguém joga fora o cartório. A informação era pequena, mas suficiente para esticar a linha que conectava falsas alegações de desaparecimento com o esconderijo de verdade. Anabela agradeceu, e ali, naquele respiro público, entendeu que precisava de uma estratégia. Seria ela sozinha na retaguarda das ações? Não. O plano exigia mobilidade. Precisava de confiança para ligar para Brasília, mas não podia levar a burocracia ao pé da letra. A solução veio em forma de parceria, montar uma linha de testemunhas locais que pudessem atestar aquilo que encontrasse, e ao mesmo tempo preparar um pedido formal que justificasse a presença de uma equipe federal quando a hora chegasse. Um passo precedia o outro. Primeiro, coletar. Segundo, documentar. Terceiro, oficializar. Quando saiu da feira, após concordar com a presença de alguns moradores em acompanhar qualquer ação no cartório, ela fez uma coisa simples. Virou-se para a câmera de seu telefone e gravou um depoimento curto, segurando uma folha com a data e os papéis encontrados, declarando que havia testemunhas presentes naquele momento. Era um ato de precaução, que em Brasília chamariam de preservação de prova. Ali, na praça, era uma coragem administrativa. O vídeo era simples, com voz tremida no início, depois firme, no final uma promessa contida. Se houver algo a ser protegido, essa vila saberá o que era. Foi depois desse ato, enquanto limpava a lente do telefone, que ouviu o barulho do porta-malas de um carro fechando com pressa. Olhou para baixo da rua e viu 3 homens em conversas duras, com roupas limpas demais para aquela poeira. Um deles, mais jovem, falou alto para outro. Aquele tipo de gente aparece em cidade pequena para causar confusão. Eles olharam em volta, como se procurassem a origem do gesto de coragem. Anabela sentiu o conjunto de respostas que já vinha colecionando: o medo, a vigilância e o fato de que sua presença fazia ondas. Antes de ir embora, cumpriu o combinado. Falou com Dona Elvira sobre a logística de entrar no cartório com mais cuidado. Precisavam de chaves, de alguém que lembrasse do armário velho. Precisavam decidir se fariam a entrada durante o dia, com o pretexto de fiscalização, ou à noite, com o pretexto de segurança. Escolheram o dia seguinte para tentar uma entrada em grupo, com testemunhas e com a desculpa de verificação de arquivos. A ideia era ganhar legitimidade quando aparecessem com pastas e perguntas. Anabela treinou o semblante de quem vinha em nome de um órgão. O tom era o mais neutro possível, a autoridade dissimulada numa gentileza convincente. Ao se despedir, olhou para a praça uma última vez. As crianças jogavam bola, um homem ria baixinho com um colega. Mas no canto, Júnior observava, e o rosto dele não revelava só riso. Havia na expressão um esgar de quem fora desafiado. A vila, naquele momento, parecia uma panela prestes a ferver. As coisas que fervem escutam o tilintar de uma colher, e já sabem se o caldo está para transbordar. Anabela voltou para o hotel carregando a sensação de que algo grande se movia sobre a superfície. Guardou as fotos e escreveu um relatório curto, com palavras secas. A noite caiu com um sopro. O vento trazia o cheiro de fogo distante, alguém queimando folhas, ou sinal de que fogueiras se preparavam para ouvir segredos. Ela não sabia, mas ao deitar a cabeça no travesseiro, repetiu para si mesma uma frase do pai, quase como uma prece civil.
A verdade gosta de ser encontrada por quem a procura com cuidado. Na manhã marcada para a ação, o céu estava claro e a rua principal mais cheia do que o habitual. As pessoas que combinara com Dona Elvira chegaram em passos pequenos, mas firmes. Comerciantes, uma professora, seu Zé, um jovem que trabalhara no cartório. Havia uma energia peculiar de quem aceita risco porque já perdeu o que tinha a perder. Eles entraram no cartório como um todo. Passos sincrônicos, vozes baixas e a sensatez de quem sabe que a presença de testemunhas pode fazer a diferença. A abertura da porta principal foi feita como um ato público. Anabela, com uma pasta que não ostentava mais do que um papel, falou ao presente que iria fazer um inventário preliminar para verificar a existência de registros antigos. Sua voz tinha a naturalidade de quem pede e não exige. Foi suficiente para convencer alguns de que aquilo era plausível, para desculpar a presença de mulheres e homens que, de outra forma, não seriam autorizados. Eles trabalharam com paciência cirúrgica. A cada gaveta aberta houve um eco, perguntas murmuradas, a raspagem de papel e o choque contido de encontrar não só folhas, mas sinais de interferência. Uma prateleira onde as bordas estavam limadas, como se alguém tivesse procurado numa pressa mal planejada. Houve então o golpe de sorte. Uma pequena tábua solta revelou um buraco, e dentro dele, outra sacola com carimbos e meias assinaturas. Anabela levou a lanterna até lá e percebeu algo que a fez prender a respiração. Um documento com a data recente, o selo do antigo tabelião, e no canto, o símbolo de BS. Quando puxou o papel, o barulho que veio de fora foi de pneus parando com pressa. Alguém batia a porta. O som do motor de um carro cessando e passos rápidos na rua já não eram apenas ruído. Alguém observava. O ar ficou espesso como se o prédio tivesse encolhido. As pessoas trocaram olhares, e Anabela soube que havia cruzado uma margem que, uma vez ultrapassada, faria com que as consequências viessem mais rápido do que a razão esperaria. Ela, juíza disfarçada de pobre, soube naquele instante que havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. E quando a maçaneta começou a girar, em sua cabeça uma coisa ficou clara. O Império Terrível já sentira a falta de ar. A resposta viria. A maçaneta girou como se todo o ar do cartório tivesse sido sugado por um buraco. A porta se abriu e os 3 homens que empurraram o batente se pareceram com sombras maiores do que deviam ser. Roupas limpas demais, vozes calibradas para a autoridade. Um deles, de rosto fechado, sorriu com a leveza de quem tem ordem na mão. O menor falou primeiro, com um tom que tentava ser cortês. Boa tarde. Podemos ajudar? A cortesia era o verniz da ameaça. Antes que as testemunhas tivessem tempo de reagir, um braço forte passou por trás, agarrando o ombro de Dona Elvira. Outra mão tapou a boca de um rapaz. A confusão foi curta. O pânico contido pela experiência de quem aprendeu a não olhar nos olhos dos poderosos. Anabela teve tempo de observar. Valdir não estava entre eles, mas a marca dos hábitos do Império estava ali. Mãos que sabiam prender. Gestos que não deixavam espaço para perguntas. Ela não lutou de início. Sabia que um movimento precipitado poderia significar que a prova fosse arrancada dos seus dedos, que as testemunhas fossem intimidadas para calarem. Deixou-se ser empurrada para dentro da sala. Sentiu o peso do braço prendendo seu cotovelo. A pressa deliberada da retirada. Ainda conseguiu, com o canto de um movimento de mão, esconder o envelope sob a manga do casaco. Era um truque que aprendera com o pai. Proteger a verdade como quem cobre a boca de uma vela contra o vento. Os homens vasculharam o lugar com pressa, como se a pressa fosse uma desculpa para a brutalidade. Tiraram os papéis que estavam à vista, amontoaram-nos num canto. Um deles, o de rosto menos velho, encontrou a sacola com os carimbos. Sorriu de lado. Coisa de gente que guarda lembrança, não serve para nada. A voz carregava desprezo.
Enquanto isso, puxaram Anabela levemente, já a moldando em sua narrativa. Uma forasteira incômoda que tentara atrapalhar negócios. No corredor, a rua já parecia um quadro com figuras que se movimentavam segundo ordens antigas. Poucos olharam para dentro, a maioria se refugiou no silêncio. Dona Elvira, mesmo com a mão apertada que tentava soltar-se, teve um lampejo de proteção. Segurou o nome de Afonso como se fosse um exorcismo. Não ousem, sussurrou para o homem que a puxava. A frase teve pouco efeito. O homem trocou um gesto com o outro, como se dissesse, tirem as peças, deixem a máquina funcionar. Levaram Anabela para fora como um troféu. A multidão, que até então respirara mais leve por ter visto coragem, contraiu-se. Havia um medo antigo que se renovava em cada passo das capangas. Um deles a empurrou num carro velho. Marcha lenta, motor baixo, cheiro de couro. No banco de trás, entre o barro e o tecido gasto, Anabela manteve o rosto sereno. Sabia que ali o tempo jogava a favor do opressor apenas se ela cedesse ao medo. Dentro do carro, enquanto as sombras da vila passavam rápidas como placas de memória, um dos capangas, talvez jovem, talvez menos cínico, deu um tapa no volante que soou como pressa. Ele perguntou por fim, então que tentava neutralizar qualquer questionamento. Quem é você de verdade? Ela podia escolher um caminho curto, negar, inventar um passado. Poderia fugir e tentar a sorte. Preferiu então um caminho que juntava paciência e risco. Revelou uma parte, mentindo com o detalhe preciso. Sou auditora, disse, com a voz de quem usa o termo como arma. Do tribunal. Vim checar os arquivos do cartório. Tenho mandato. O blefe precisava respirar autoridade para ser crível. O homem encarou-a de lado. Não conhecia códigos, e não precisava. Entendia símbolos. Uma mulher que diz mandato é alguém apressada a obedecer. Ele franziu o senho, desconfiado, mas não o suficiente para interromper a marcha. No banco da frente, o motorista lançou uma olhadela no espelho. O capanga mais velho murmurou, auditora é, vamos até o patrão mostrar o que a cidade tem feito. Havia condescendência na frase, mostrar o troféu ao mestre. Anabela suspirou por dentro. Era exatamente a porta que queria atravessar. O caminho até a fazenda foi lento, atravessando estradas de terra que desenhavam sulcos na paisagem. A cada quilômetro percorrido, o império de Bento Siqueira se materializava em pilhas de ferro, currais e cercas que brilhavam sob o sol. Nos muros, sinais de BS eram como brasões. No banco traseiro, enquanto as mãos aprendiam, Anabela teve tempo de ordenar a cabeça como se organizasse documentos. Precisava manter a calma e precisava que a tecnologia fizesse o resto. Enfiou a mão no bolso e, com gestos rápidos e naturais, acionou o aplicativo que carregava no celular, um recurso de segurança judiciária que muitos magistrados usavam em situações de risco. 5 toques discretos enviaram uma mensagem codificada ao setor de segurança do tribunal, com a localização exata e uma breve gravação. Não era um pedido de resgate automático, era um protocolo de alerta que transferia automaticamente para o plantão do tribunal, que, por sua vez, tinha contatos com a Polícia Federal em casos de risco iminente para magistrados. Era a rede que ela confiava entre o direito e a força. Do outro lado, Brasília teve um pulso. O dispositivo do tribunal recebeu o sinal, a gravação e a geolocalização. O plantão encaminhou o alerto para a Secretaria de Segurança do Tribunal e para o Núcleo de Proteção de Magistrados, pedindo verificação imediata. Havia formalidade no processo, mas também uma linha direta para situações de risco. O protocolo autorizou notificação à Polícia Federal para a avaliação do risco e possível mobilização, justificando com risco de integridade física de membro da magistratura e possibilidade de sequestro em área de interesse federal. Não era um botão mágico. Era uma cadeia de comunicações que exigia que um responsável concordasse com a interpretação do risco. O plantonista, ao ouvir a gravação e ver a localização que chegava junto, assinou a nota com a palavra prioridade. Em minutos, um telefonema rasgou o silêncio das comunicações. Comandante Neves recebeu a informação operacional. Neves ouviu as gravações com a frieza de quem aceita o mundo pelo que ele mostra. Sabia que uma juíza em risco significava repercussão, que um império local com denúncias antigas exigia cautela. Reuniu a cadeia mínima, oficial de plantão, o delegado regional e a chefia do COTE. Pediu autorização ao delegado regional para deslocamento tático em apoio à proteção de magistrado. A legalidade foi sua primeira arma. Um despacho breve, fundamentado no risco à integridade física e no histórico de violência intrincado com o caso da Vila da Prata, autorizaram a mobilização. Não era abrir fogo, era garantir que, se os fatos se confirmassem,
Se um membro da magistratura fosse mantido em cárcere privado, em propriedade que serviria de esconderijo de provas, havia base jurídica para a ação imediata. Comandante Neves acionou o corte e começou a desenhar o cerco. Helicóptero em voo rasante até ponto pré-definido, bloqueio das saídas que levassem ao perímetro e equipe de atiradores posicionados para neutralizar ameaças à distância. Tudo isso sem ruído além do necessário. Operação tática exigia segredo. Na fazenda, Bento recebia a notícia da captura como se tomasse nota de um abacaxi que lhe fora oferecido. Traga-a viva, disse ele a Valdir, e a ordem tinha um misto de cuidado e maldade. Vivo para ser humilhado, vivo para ser despedaçado em reputação. Quando Anabela entrou no escritório, os móveis escuros e o cheiro de álcool de assinatura lhe deram a recepção que já esperava. O deputado se ergueu da cadeira larga como se a sala fosse um trono e a caminhonete, que trouxera as algemas da impunidade, retornasse para reafirmar a posição. Ele olhou para a mulher com um lenço no cabelo e sorriu condescendente. Quem te mandou inventar confusão, minha senhora? A frase soa como corte. Bento gozava do poder da surpresa. Pensava-se dono de tudo. Pensava que podia mandar no que bem entendesse. Quando o capanga abriu a sacola e mostrou alguns papéis arrancados do cartório, o sorriso do deputado se aprofundou. Viu, lixo, coisa de fofoqueira. Faça a cidade recolher o resto. Ele não esperava pela placa que em sua mão uma assinatura antiga pudesse pertencer ao escrivão Afonso. O nome soltou no ar uma tensão que estalou nas tábuas do assoalho. Anabela, ao ouvir Bento dizer o sobrenome do pai com desdém, percebeu que não havia mais necessidade de disfarces entre as paredes do poder. Chegou o momento de transformar a vulnerabilidade em denúncia. Puxou, com uma calma que fez parecer tudo planejado há muito, algumas das páginas que guardara no corpo e colocou-as sobre a mesa do escritório, como quem deposita uma sentença. Entre os carimbos e as assinaturas, havia rasuras que só uma mão conhecedora reconheceria. A caligrafia de Afonso. Uma diferença na pressão do traço que a faculdade da prática revelava. Havia também números de lote, datas e a prova do elo entre os carimbos BS e a compra de glebas inteiras por empresas fantasmas ligadas a Siqueira Agronegócios. Bento recuou, não natural e nem teatral, um recuo que vinha de alguém que percebeu que podia perder algo sem saber ainda o quê. Isso é fraude, disse ele, procurando um caminho que o blindasse. Mas a palavra fraude jogada por si só não apagava o fato de que o nome de Afonso estava ali, que um escrivão fora capaz de ver e registrar uma tramóia. Um silêncio pesado encheu a sala. Foi quando Júnior, o filho protagonista de tantas humilhações, entrou com passos curtos e um sorriso malandro que não cabia mais nas bordas. Sua confiança desabou ao ver o que estava sobre a mesa. Ele abriu a boca e por um segundo pensou em fazer piada. Em vez disso, deixou escapar um gesto que denunciava: medo. Bento notou o gesto e seguiu o efeito, procurando cortar a árvore que podia dar fruto perigoso. Vocês sabem o que se faz com quem ameaça o império, ordenou ele, e o tom voltou a se acender com a ameaça implícita. Valdir, sempre prático, propôs uma solução cirúrgica. Levamos para o engenho, lá ele fala mais baixo. Era um modo de retirar a cena do público e escolher o cenário de intimidação. Não era uma sentença, era o desenho do mecanismo que a vila conhecia. Um lugar fechado, testemunhas afastadas, a força do homem sobre a mulher em público. Anabela compreendeu a jogada, e por isso mesmo não resistiu. Aceitou a rota que a levava para onde queria estar, próxima o suficiente ao centro do império para que a polícia também pudesse cercar. Sua calma era para Bento uma vexatória coragem. Para Anabela, era tática. No engenho, a madeira velha cheirava a açúcar e a poeira. A sala era quase uma prova de teatro, colunas grossas, correntes penduradas, luz que caía em feixes sulcados. Ali seria mais fácil transformar a cena numa exibição. Bento, com a arrogância de quem julga ter o controle, ordenou que acorrentassem Anabela a uma das vigas. A ideia era que, diante de familiares e capangas, ela fosse um corpo que poderia ser usado como exemplo. Ao colocar os grilhões improvisados, um dos homens riu com desdém. Vê se aprende a se meter na coisa alheia, doutora.
A ironia no título foi proposital. Para eles, chamar alguém de doutora era zombaria. Quando Bento se aproximou, Anabela não devia demonstrar medo. Evitou lágrimas ou gritos. A voz dela foi baixa, medida, suficiente para fazer tremular os óculos do deputado. Você usou papéis falsos para roubar gente, ela disse, como se lesse um artigo de acusação. Forjou assinaturas. Matou quem tentou impedir isso. A última frase, dita como quem não aponta o dedo, mas coloca o espelho diante do rosto, caiu como se levantasse poeira em torno do homem. Bento respirou fundo. Uma lembrança antiga rasgou o silêncio. O nome de Afonso, a simples presença de quem escrevia a verdade entre os números. Então, em sua voz, algo que não entendia direito se desenhou. Ansiedade. Afonso. Esse nome? O que tem a ver com o escrivão? Perguntou Bento, num misto de curiosidade e medo. Foi a abertura que Anabela esperava. Contou em voz firme a história do pai, de como ele tentara preservar registros, de como aparecera ameaçado, de como finalmente acabou morto, sem alardes, mas com a clara intenção de calar a verdade. Não falou com rancor, falou com fatos. Ao pronunciar a data do assassinato do pai, um pedaço da arrogância de Bento rachou. Ele se lembrou de papéis atrasados, de encontros noturnos com o tabelião, de promessas mal calculadas. Seu rosto murchou na mesma medida em que a pilha de documentos na mesa inchava. A coisa que mais o atingia não era ter sido descoberto, era ser reconhecido como parte de um mecanismo que alguém, de nome Afonso, tentara atrapalhar. E então a loucura. O deputado fez um movimento brusco, tomou Anabela como se fosse um corpo sem história e apontou-a para a porta como se dissesse ao mundo: me escolham, escolham a vergonha ou o controle. O que se seguiu foi o instante que Anabela aguardara como uma encruzilhada. Bento levantou-a, quase com carinho de quem retira o troféu. Tentou fazer dela um escudo quando ouviu o som distante e persistente de um rotor, o helicóptero da Polícia Federal cortando o ar, aproximando-se do perímetro da fazenda. A ação não fora precipitada. Havia equipe pronta, coordenada por Neves, cercando as saídas e aguardando a melhor janela para imobilizar sem produzir mortes. O helicóptero pairou, fez a poeira dançar em círculos e uma voz grave, amplificada por alto-falante, ordenou que todos se rendessem. Bento reagiu como quem não admite ser subjugado no palco que sempre foi seu. Empurrou Anabela para a frente e a usou como escudo humano na saída para o quintal do engenho. Um pedido desesperado. Não atirem, ela é nossa. A cena era um quadro de poder invertido. Anabela sentiu o corpo de Bento pressionando-se nas suas costas, a desordem da respiração dele, o cheiro de álcool. Pensou no pai, no custo de cada página, e precisou escolher palavras que fossem mais fortes do que os punhos. Falou então em voz baixa e firme, lembrando Bento do princípio que tanto o enfurecia, a lei que ele pensava dominar. Falou do trabalho de Afonso, falou das assinaturas, falou da improbidade que havia nos lotes. Não havia súplica, havia descrição. As palavras se chocavam com a violência como se fossem pedras jogadas nas engrenagens. E por fim, num gesto que não era humilde e nem teatral, disse: não posso pedir vida para me salvar. Vim buscar justiça. As palavras pareceram cortar uma linha que ligava Bento ao passado. Ele, diante da pressão do aparato da lei que vinha voando, sentiu desmoronar o privilégio. Comandante Neves coordenou a entrada. Havia na cabeça dele a prioridade de preservar vidas. Maiores capturas, nenhum dano desnecessário. Havia também a crença de que um império caía primeiro na eliminação simbólica. Usaram então um protocolo que combinava presença aérea e infiltração terrestre. O helicóptero fez uma aproximação controlada para sinalizar superioridade. Atiradores equipados se posicionaram em pontos que cobriam a área do engenho e das saídas. Equipes de contenção cortaram estradas. Em um movimento silencioso, 2 comandos táticos se aproximaram por trás de uma construção lateral e, numa rápida ordem verbal, se movimentaram para isolar Bento do resto. Havia, por baixo de toda a técnica, uma operação que media risco e oportunidade. No momento em que um dos operadores táticos apareceu à vista para negociar, Bento entrou numa crise. O medo fez com que ele fizesse o que a arrogância nunca permitiria. Gritou para que o mundo se escondesse atrás dele. Ela é minha, vocês não entendem nada. A voz nervosa denunciava um tremor. Foi o suficiente para que um atirador, do outro lado, apontasse a arma com intenção de neutralização caso a vida de alguém estivesse em perigo. A sequência foi clara. A polícia avisou que havia ordem de prisão. Bento, acuado, resistiu.
Depois de segundos que pareceram horas, a princípio de violência ficou contida numa negociação ríspida entre homens treinados e um homem que não via alternativa. Neves deu ordem para uma abordagem controlada. 2 operadores táticos usando coletes e comandos verbais rapidamente se aproximaram do engenho lateral. Uma granada de distração, usada não para ferir, mas para desorientar, explodiu ao lado da porta do celeiro, e a fumaça e o estrondo permitiram que um dos agentes alcançasse Bento por trás e o derrubasse com um movimento seco. Em nenhum momento houve espetáculo de sangue, houve sim técnica. Ele foi algemado. Valdir tentou reagir, mas foi contido por uma equipe especializada. Júnior correu em desespero, achando poder escapar, mas foi cercado na saída. Tiago, o jovem capanga que vacilara em aceitar a violência sem questionar, caiu aos prantos e, sem entender direito seus medos, acabou falando demais, dando nomes de contas, de empresas fantasmas, de um esquema que se estendia por registros e subterfúgios. Anabela, quando as algemas que aprendiam aos pés de uma viga cederam por médicos legistas que chegaram com a equipe, procedimento padrão quando a força tática prende alguém sob custódia de outro, sentiu o peso do alívio. Não era vitória pessoal, era uma etapa do processo. A polícia recolheu os documentos sob a supervisão da perícia, registrando cada item com certificação de cadeia de custódia, carimbos, fotos, nomes dos responsáveis, tudo conforme o protocolo. Neves, com a expressão que não sorrir essas horas, pediu que os elementos fossem embalados, descritos e levados ao caminhão de evidências. A lei, ali, funcionou como um instrumento que transforma o que é ódio em prova. A ida para a delegacia foi um silêncio, que só se quebrou quando Anabela, já em segurança, entregou à equipe as notas que documentavam a operação. Depoimentos gravados, vídeos da praça, fotos com metadata. Tudo o que colecionara foi agora formalizado. O delegado regional redigiu termos, os investigadores começaram a traçar ligações entre empresas e títulos de propriedade, e o homem que outrora havia se vestido de deputado assumia o lugar de quem esperava que o mundo lhe servisse. A justiça, pela primeira vez em muitos anos para a vila, parecia um motor que vinha. Nos dias que se seguiram, a cidade viu não só a prisão, mas o desmonte do que se supunha ser império. Foram propostas medidas cautelares, bloqueios de contas e a identificação de escrituras adulteradas. O Ministério Público Federal, em plantão especial, abriu inquérito sobre crimes contra a administração pública, grilagem e possíveis lavagem de dinheiro. O que personificava o Império Terrível mostrou-se gradualmente uma trama de papéis, empresas de fachada e pessoas que assinavam o invisível. Não houve em momento nenhum ilações sem provas. Cada movimento foi amparado por documentos recolhidos com legalidade, por depoimentos e por perícia. A imprensa regional apareceu com cautela no vilarejo. Não era mais só um boato. A presença de helicópteros, algemas e caminhões de evidências transformara o rumor em fato consumado. Havia curiosos, sim, mas também havia uma nova coragem que se espalhava como uma mancha de tinta clara. A vila começava a reocupar suas vozes. Dona Elvira foi ouvida no processo. Seu Zé deu depoimento sobre a intimidação de Júnior. Tiago, o jovem capanga, fez uma colaboração premiada em troca de uma deliberação sobre sua conduta, não para absolver sua responsabilidade, mas para ajudar a desmontar os esquemas que carregara. A força-tarefa que se formou teve um caráter técnico e popular. Promotores federais, delegados, peritos e juízes trabalhando para desconstruir as redes que permitiam a grilagem das propriedades. Foi um trabalho que combinou o número com o humano. Listas de lotes cruzadas com testemunhos, perícias grafotécnicas confrontando caligrafias e diligências que recuperaram assinaturas originais escondidas em empresas de fachada. A cada ato processual, a justiça recolhia mais material que ligava Bento a crimes e, com isso, reduzia o peso do medo que durante anos pesara sobre a Vila da Prata. Para Anabela, a vitória era agridoce. A prisão do homem que montara um império foi apenas uma etapa. Havia um trabalho de restauração tremendo pela frente. Devolução de terras, processos de reintegração, audiências públicas e, sobretudo, a reconstrução da memória da comunidade. Mas, naquela manhã em que os veículos oficiais deixaram a fazenda em comboio, havia algo que se mexia nos olhos das pessoas. A sensação de que um nome, Afonso, voltava a ter lugar nas histórias que contavam para si. A juíza, que até então se mantivera no anonimato para a vila, permitiu que o caso seguisse por vias institucionais. Não buscou holofotes pessoais. Quando, no entanto, o primeiro despacho ordenou que o material recolhido fosse encaminhado ao tribunal e gerou um processo que tramitou com prioridade, ela percebeu que era hora de tornar pública a ponte entre sua história pessoal e a ação judicial. Em uma coletiva pequena, convocada pelo Ministério Público para explicar a operação e as providências, Anabela falou com clareza. Contou que o trabalho havia partido de uma denúncia e da constatação material de irregularidades. Contou também, com humildade e controle, sobre o pai. Não como vingança, mas como elemento humano que explicava sua presença ali. Vim buscar justiça, disse ela, não vingança.
Afirmou que se responsabilizaria por eventuais dúvidas sobre a legalidade de seus métodos, dados os riscos, e entregou às autoridades todos os elementos que recolhera. A transparência foi sua melhor defesa. No processo público, essa atitude foi mencionada como ato de compromisso com o devido processo. As audiências que se sucederam foram longas. Os defensores de Bento, logo percebendo a montanha de provas, tentaram minar procedimentos, alegando nulidades e questionando a cadeia de custódia. Mas a documentação que Anabela havia feito, vídeos com metadata, testemunhas presentes no cartório e a própria perícia que havia tomado nota das datas, mostrou-se robusta. Os promotores federais trabalharam com grafotécnicos que compararam as assinaturas, peritos contábeis que rastrearam as transferências e investigadores que desataram nós antigos. A cada sessão, a vila lotava com aqueles que queriam ver que a lei poderia passar do papel para a prática. A transformação material começou por partes. Primeiro, um bloqueio cautelar de bens. Empresas usadas para lavagem tiveram contas congeladas. Depois, perícias nas propriedades que haviam sido objeto de vendas duvidosas. Valores foram identificados, e uma comissão provisória propôs medidas para a restituição. Não foi um processo instantâneo nem indolor. Alguns proprietários originais já haviam falecido, outros viviam em cidades distantes. Havia quem exigisse indenização financeira quando a devolução não fosse possível. Mas a meta central ficou clara: devolver às mãos das famílias o que era delas por direito. A cerimônia de devolução de títulos ocorreu meses depois, num sol rasante que parecia lavar a poeira da praça. Havia frio na voz de quem tomava a palavra. Anabela, diante do microfone, não falou por si só. Chamou primeiro Dona Elvira, que recebeu com mãos trêmulas a primeira certidão que garantia a propriedade de um lote devolvido. Chamou seu Zé logo depois, e a cena de um homem pingando suor e alívio ao pegar a escritura de volta foi uma imagem que circulou nas conversas da vila por meses. Entre aplausos contidos e lágrimas de emoção, a juíza fez algo que a vila reconheceu como assinatura de justiça. Deixou claro, sem alarde, que o que havia acontecido não era vitória pessoal, mas o cumprimento da lei. As mudanças foram além do material. A escola ganhou uma sala dedicada à memória local chamada Sala Afonso Menezes, com livros e documentos que explicavam a história da grilagem e do papel do escrivão na defesa da comunidade. A professora que assumiu a sala lia para as crianças a história de um homem humilde que preferiu registrar a verdade ao invés de silenciá-la por medo. Esses contos formaram um novo alicerce para a vila, a ideia de que a memória era proteção e que documentos eram armas de cidadania. Tiago, o jovem capanga que colaborara em parte com a investigação, viu sua vida mudar com medidas de reinserção social dentro do acordo judicial, regime aberto, participação em cursos e uma obrigação de participar das audiências. Não foi perdão, foi opção institucional por reparação. Para alguns moradores, a medida parecia leve. Para outros, era sinal de que a lei podia produzir alternativas ao cárcere que tivessem sentido para jovens em risco de se tornarem peões do poder. Bento Siqueira foi julgado e condenado por uma série de crimes que iam da falsificação documental à lavagem de dinheiro e associação criminosa. A sentença foi símbolo do que se pode fazer quando o Estado age com provas. O deputado perdeu mandatos, outros cúmplices foram julgados e empresas faliram ou foram expropriadas por irregularidades. O império que fora construído com medo e papel falso desabou sobre as próprias assinaturas. No epílogo da história, a vila parecia respirar com novos ritmos. Havia uma feira maior, quase dedicada a quem agora retornava para colher frutas de uma terra que lhe era própria. As crianças corriam entre as bancas e no meio da praça, uma placa simples lembrava o que havia sido conquistado: Vila da Prata, terra e memória. Anabela, em visita discreta, observou a cena com um misto de contentamento e vazio. A justiça funcionara, mas havia custo pessoal. Ela carregava a memória do pai como ferida e como bússola. Em público, porém, escolheu falar do que importava, do processo institucional, da importância da prova e da coragem das testemunhas. Numa tarde em que o sol parecia brincalhão, ela caminhou até a escola onde as crianças jogavam bola. Dona Elvira a segurou pela mão e, com lágrimas que desta vez eram de alegria, disse: "A casa do Afonso ficou mais clara." Anabela sorriu e, enfim, permitiu-se um momento de leveza. A caderneta do pai que a acompanhara como símbolo foi doada à biblioteca da escola. Lá, exposta, servia para ensinar que a vigilância cidadã começa por documentos, por pequenos atos de registro. No último ato público antes de retornar a Brasília, Anabela compareceu à praça para uma cerimônia singela. Não houve palanque, nem exaltação pessoal. Em vez disso, convidou a comunidade a assinar um documento, uma ata, que registrava a entrega das terras e o compromisso do poder público em manter a proteção à propriedade. Falou da lei como um instrumento de reparação
e lembrou que a justiça não substitui a política, mas a complementa. A plateia aplaudiu e, no momento da foto oficial, seu Zé a segurou pelo braço, como se a justiça tivesse assumido uma forma humana. Ao final do dia, enquanto o ônibus que a levaria de volta a Brasília se aproximava do trevo, Anabela ficou um instante olhando a placa Vila da Prata. Havia no seu peito a sensação de missão cumprida com reservas. Sabia que a restauração não era completa, que processos judiciais continuariam por anos, que alguns traumas não se apagam com sentenças. Mas havia também uma certeza que o pai lhe deixara como herança mais forte do que qualquer papel. A verdade, quando encontrada com paciência e técnica, tem poder de transformar o mundo. Ela subiu no ônibus com a mesma sacola de feira que havia trazido ao chegar, agora vazia de papéis, cheia de lembranças. Dona Elvira acenou da calçada, e o rosto de seu Zé sorriu com a lentidão de quem aprendeu a respirar sem medo. A juíza fechou os olhos por um instante e, antes de se virar para o corredor do veículo, deixou uma última instrução simples: que a ata fosse levada ao cartório municipal e que a escola recebesse todo o apoio para conservar a memória. Não era arrogância, era cuidado. Anos depois, quando os processos já haviam gerado efeitos concretos na vida da vila e a escola fazia trabalho sobre cidadania, alguém colou um recorte de jornal numa parede da praça. Juíza que se disfarçou de pobre, expõe máfia de deputado e devolve terras. A manchete apareceu, como toda manchete, com tom de sensação. Mas a vila sabia que aquela história era menos sobre maus heróis, e mais sobre o que se faz quando instituições se alinham com coragem cidadã. Anabela voltou ao tribunal com um registro. Protocolos foram aperfeiçoados para responder mais rapidamente a situações de risco, e o uso de aplicativos de proteção a magistrados foi cruzado com canais de emergência da Polícia Federal, em acordos que respeitavam cadeia de comando e legalidade. Não se tratou de aprontar remendos, tratou-se de tornar o processo mais justo e mais seguro. E, num gesto final, quando a comunidade inaugurou uma pequena praça em memória do escrivão, um banco com a placa Afonso Menezes, pela verdade, Anabela sentou-se naquele banco como quem se permite ser apenas humana. A praça cheirava a tomate recém-colhido, a roupa ao sol, a vida que retomava. Ela sabia que a justiça não é a última palavra de todas as coisas, mas era, naquele pequeno pedaço de mundo, uma palavra que podia alterar destino. Saiu dali com a sensação de que havia feito o correto, expor um império terrível sem se transformar nele, permitir que a lei operasse e que a reparação fosse o fim e não a vingança. E, enquanto caminhava para a estrada que levaria à rodovia, pensou no pai e em como ele, homem simples de cartório e de café, teria talvez apenas sorrido, e esse sorriso se tornara, no fim, um mandato de vida. Se esta história tocou você, curta e compartilhe com alguém que acredita que a verdade, bem documentada, pode restaurar uma comunidade. Assine para acompanhar outras narrativas sobre justiça, coragem e transformação.